E temos na tarde de hoje o nosso companheiro, trabalhador desta casa, o Alexandre, que irá nos falar sobre o tema A Prece. Jesus te envolva, Alexandre. Boa tarde a todos, que Jesus nos ampare. Quando é que Jesus entrou em Jericó, na cidade de Jericó, e uma multidão o acompanhava. Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, né? Ele andava e tentava ver Jesus, mas ele não conseguia, por causa da sua baixa estatura. Ele não enxergava, então, Jesus. E andando, ele sabia onde Jesus ia passar, ele vai mais à frente e se coloca sobre uma árvore. Sicômoro era a árvore que ele sobe. E ele estava lá, Jesus, chegando naquela parte do caminho, olha para ele e diz: Zaqueu, desça, venha comigo, porque hoje vou pousar em sua casa. Zaqueu, sem acreditar que aquilo acontecia, leva Jesus até seu lar, apresenta a sua família, recebendo o mestre, e muitos daquela multidão acompanhando, que acompanhava Jesus, diz: mas ele foi ter com pecador, ele estava andando com aquele que defraudou a muitos, né? E Jesus, diante de Zaqueu, conversando, dando seus ensinos, Zaqueu se levanta em algum momento e diz: eis que darei metade do meu dinheiro para os pobres. E também, se eu defraudei alguém, se eu causei algum mal a alguém, darei 4 vezes mais daquilo que tirei dessa pessoa. E Jesus, sorrindo, disse: eis que nessa casa entrou salvação. Então a gente vê, eu gosto muito do exemplo do Zaqueu, porque ele é baixinho e eu me sinto como ele, né? É difícil de ver, e às vezes a gente precisa levantar, se erguer, levantar nas pontas dos pés, subir na costa de um amigo, subir numa árvore que seja, né? E a prece tem mais ou menos esse papel. A gente, no nosso dia a dia, preso nas coisas do corpo físico, da matéria, a gente acaba diminuindo um pouquinho da nossa estatura, e é importante que a gente busque essa elevação. Como que a gente vai alcançar o Mestre Jesus em pensamento se nós não desprendermos desses laços, né? Como Zaqueu fez subindo na árvore, e Jesus conseguiu uma comunhão com ele. Então é muito importante que a gente tenha essa impressão da prece, que é um momento de que a gente entra em comunhão com a espiritualidade, com Deus, nosso Pai, e com o Mestre Jesus. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece, né? Por que da prece, né? E eles dizem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. É curioso que essa questão está dentro do capítulo da lei de adoração, que é a primeira lei que os Espíritos vão trabalhando dentro do livro dos Espíritos sobre as leis morais. Quando a gente pensa na lei de adoração, a gente sempre pensa um ato de uma adoração de elevar os olhos e ficar louvando, como assim se coloca. Mas a verdade é que a lei de adoração também é uma lei de afinidade. Toda vez que eu penso em Deus, que eu elevo o meu pensamento, eu estou me conectando com a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, que é a resposta número 1 do livro dos Espíritos, né, para a pergunta, quando Kardec pergunta o que é Deus. E eu me conectando com isso, eu consigo, de alguma forma, espelhar essa grandeza de Deus. Então porque a lei de adoração é uma lei que vai me transformar naquilo que eu adoro. Como normalmente nós adoramos questões equivocadas da vida, eu me pareço com outras coisas. Se eu sou muito ligado às questões materiais, à busca do dinheiro de forma inconsequente, digamos assim, eu me torno um avarento, então eu me aparento com aquilo, eu me transformo pela lei de adoração naquele avaro, naquela pessoa que só trata desse assunto, que só pensa naquilo. Toda vez que eu me conecto à divindade, ao Deus, nosso Pai, eu começo a me parecer um pouquinho, porque as minhas decisões vão ser mais assertivas, não vão ser conectadas somente ao terra-terra, como se diz, né? Então é importante que a gente busque esse sentimento de elevação constantemente.
E eles dizem também que as preces podem ser definidas como um apelo da nossa alma feito ao mundo espiritual, segundo os princípios de afinidade, como a gente colocou, a gente se afiniza com as coisas, né? Por isso que Jesus diz, pedi e obtereis. A gente passa o dia todo pedindo, mas às vezes sem se conectar. Então a gente recebe coisas que às vezes não são as mais apropriadas. Quando eu levo o meu pensamento em prece, eu vou conhecer questões mais importantes ou de valores mais assertivas ao nosso espírito imortal e de que forma que eu posso traduzir isso em ganhos mais substanciais para a minha evolução, estabelecidos no intercâmbio mental. Então, toda vez que eu elevo o meu pensamento, a espiritualidade superior reconhece ali um pedido ou um apelo feito a eles para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar. É como se eu desse, como o livre-arbítrio é uma lei que Deus não derroga, é como se eu desse permissão a essa espiritualidade superior para que eles pudessem, de algum meio, interferir no livre-arbítrio daquelas questões que eu tenho ligadas aos vícios, aos maus hábitos. Então, eu querendo me libertar dessas questões, eu peço esse auxílio. E a espiritualidade vai, de alguma forma, me amparar para que eu consiga transpor essa tentação, ou essa prova, ou esses desejos desenfreados que nós temos muitas vezes. E o Kardec pergunta, qual a importância da prece, né? Por que a prece é tão importante assim? Os Espíritos respondem que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos. Então a gente vê que é mais ou menos isso. Quando a gente ora, a espiritualidade superior desce nos auxiliando, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Então a prece ela é um mecanismo de libertação nosso. É uma forma da gente se elevar um pouquinho, como fez Zaqueu, até o Cristo, que vem nos libertar dos nossos próprios males, né? Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se dele se afastou. Então é uma forma da gente obter a coragem. Tem uma história no livro Obreiros da Vida Eterna, Albano Metelo, se eu não me engano o nome dele, né? É um mentor espiritual que estava já em nosso lar, trabalhando nas zonas de sofrimento pelos irmãos sofredores. O André Luiz, quando está conversando com ele, querendo saber um pouquinho da história desse espírito, ele diz que há um certo tempo atrás, ele estava fazendo a sua evolução. Ele começou a se desprender das questões materiais, não dando tanta importância assim, buscando conhecimento, buscando o despertar dos seus espíritos, e ele foi pouco a pouco evoluindo, alcançando questões na espiritualidade de mais conforto. E ele olhava para a Terra, todos os dias, ou de períodos em período, e ele via uma grande sombra daqueles espíritos ainda ligados às questões da materialidade. Ele tinha piedade desses irmãos, mas ele ficava lá e ainda buscando a sua evolução. Eis que um dia ele olha para baixo, para o planeta, ele vem de uma esfera superior da vida, ele olha para baixo e ele vê uma luz incomum. Ele diz que ele vê uma luz incomum e irresistível. E ele vendo aquele brilho nos lugares de mais sofrimento que ele sabia que era, no planeta, ele vê um anjo descendo do mais alto ainda, e esse anjo descendo, ele fala assim, mas meu irmão, o que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo? E esse anjo olha para ele e fala assim, Jesus, ouvindo os pedidos dos nossos irmãos mais em sofrimento, desceu para a terra para libertar consciências aprisionadas ao mal. E ele, na mesma hora, percebe que ele estava fazendo uma evolução um pouco egoísta, então ele desce junto com o anjo e vai auxiliar. Então a gente percebe que quando a gente está nisso, Jesus dá esse passo. Ele foi até Zaqueu também dizer que iria até a sua casa. Então a prece é um movimento que a gente faz em direção a Deus, para que Ele possa, em algum momento, também direcionar o seu auxílio a nós. É um reconhecimento das nossas dificuldades, um reconhecimento daquilo que a gente tem de coisas a trabalhar dentro de nós e que precisamos desse auxílio. Mas a prece também pode ser feita em outras situações diversas, não só para esse pedido de auxílio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
E eles continuam. Continuando sobre a importância da prece, ele diz: por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. No nosso dia a dia, a gente vê no Pai Nosso, né, que a gente vai fazendo a prece, né, que a gente pede para que Ele nos livre, né, das tentações, dos males, né, e é os males que nós mesmos, decorrente das nossas próprias ações equivocadas, vamos angariando para o nosso dia a dia. Chego em casa, se eu não faço uma prece, posso chegar muito irritado do meu dia a dia, as pessoas que convivem comigo respondem de forma desagradável, o que eu vou colher? Afetividade, carinho e respeito da outra parte que está vinculado comigo? Não. Mas se eu tivesse talvez feito uma prece, acalmando o meu mundo íntimo, pedindo para que a espiritualidade pudesse serenar, como ia ser o relacionamento que eu teria? Quais seriam os frutos disso? Aí sim, eu agindo de forma mais tranquila com aquele que divide o teto comigo, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, eu teria uma resposta mais positiva da vida. Então, às vezes, a gente colhe algumas coisas no nosso lar, não é porque aquela pessoa que divide com a gente é somente daquela forma. Às vezes são as respostas que nós damos. É uma frase que nós equivocadamente colocamos no momento impróprio. Às vezes até com razão, mas falando de forma agressiva, de forma mais intolerante, parecendo intolerante, não se colocando no lugar daquela pessoa, a fim de que a gente possa compreender qual seria a melhor forma de escutar aquela advertência, talvez. Então a prece também tem esse caráter de nos livrar, às vezes, dos males que nós mesmos nos causamos. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende das palavras, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós e em comum. Então, em todo momento, nós podemos estar conectados com essa espiritualidade superior. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Ele vai orar, os apóstolos adormecem, e ele fala, mas nem por uma hora puderam orar comigo. Então, ele pede essa vigilância. E a vigilância, às vezes, a gente só pensa que, quando eu vou fazer tal coisa que eu quero deixar de fazer, um vício, eu tenho que estar atento para não causar aquilo. Mas a vigilância, as frases de Jesus, têm um significado muito mais profundo. O que ele está dizendo? Eu só sou vigilante se eu passo a me conhecer, se eu passo a saber tudo que é sombra em mim. Todas as coisas que me tiram do sério, todas as questões que eu tenho dentro de mim, que em algum momento vai fazer com que eu haja de forma equivocada. Então a vigilância é justamente nesse conhecimento que nós temos que ter de nós mesmos. Por isso que a espiritualidade diz que um meio eficaz e inteligente de se fazer a evolução é o autoconhecimento. É se fazer perguntas no dia a dia, é a questão 919 do Livro dos Espíritos, a A e a B, é se fazer perguntas no seu dia a dia, de que venham trazer respostas inteligentes. No meu dia, hoje, quando eu vivi, quem responde é Santo Agostinho, ele fala assim, que é para a gente formular questões claras, objetivas. O que eu fiz no meu dia hoje foi correto ou foi equivocado? Quando eu tratei com certa pessoa, eu agi como eu gostaria que ela tratasse comigo? E assim ir desdobrando essas perguntas, porque é um modo de eu me manter vigilante às minhas próprias imperfeições. Eu vou me conhecendo e assim eu posso orar e pedir, olha, hoje eu agi equivocado com meu filho, eu agi equivocado com a minha filha, eu agi com meu irmão, agredindo no meu trabalho, eu não cumpri com o meu dever. E aí pedir para Deus, nosso Pai, para Jesus, os nossos mentores no nosso dia a dia, que é essa espiritualidade amiga que nos cerca, para que Ele venha, de alguma forma, nos trazer questões de aproximação com a lei divina. Então é esse orar constante, é essa vigilância de cada situação nossa. Então, quando eu estou trabalhando, como o trabalho é uma questão e é uma lei, é uma questão de aprendizado do meu espírito, ele pode ser uma oração constantemente, no meu tratar com cada um daqueles, no respeito que eu tenho com a tarefa, no desenvolver das atividades, no pensar no conjunto. Então, a gente pode sempre estar pensando o que eu posso fazer no meu trabalho que vai melhorar para todos.
seja daqueles que mais próximos dessa atividade ou da comunidade em geral. Então a gente percebe que a espiritualidade, ou os espíritos, vão colocar os espíritos encarnados, que agem sempre no bem comum, estão conectados e trazem avanços para a humanidade sempre que ajudam a todos, e não somente a ele próprio, e assim por diante. Então é um mecanismo de aprendizado constante a prece, essa oração. E aí sim a gente pode ter 3 coisas a fazer na prece. O Kardec coloca isso, que seria louvar, então engrandecer a criação divina, engrandecer Deus nosso Pai, engrandecer o auxílio que a gente recebe, pedir, a gente normalmente faz essa prece, muitos pedidos, e às vezes pedimos o pão, mas às vezes também pedimos a pedra, né? A gente pede, às vezes, alguma facilidade na vida financeira, por exemplo, e essa facilidade poderia trazer algumas questões que complicariam a nossa existência. Por isso que, às vezes, as preces não são atendidas. Porque que pai que, quando o filho pede pão, ele me daria pedra? É que, às vezes, de forma equivocada, algumas coisas que nós pedimos, num primeiro momento, seria pedra em nosso caminho. Então, Jesus deixa um pouquinho para depois esse pedido, traz uma bagagem maior para o nosso aprendizado, né, e que a gente vá desenvolvendo. Quando a gente pede paciência, né, então a gente faz uma oração, fala, Senhor, dá-me paciência, né, e aí o que começa a acontecer? Mais problemas vão surgindo na nossa vida. Vão aparecendo questões do nosso dia a dia, para que a gente, aprendendo a lidar com elas de forma mais paciente, a gente tenha paciência. Porque a paciência é uma conquista do Espírito. A mansidão é uma conquista nossa. Então, toda vez que eu peço algo, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que pede, porque às vezes Jesus nos concede, né? Então, a gente começa a pedir paciência, vai nos conceder uma família mais turbulenta, porque não vamos nascer em locais de muita tranquilidade daí, porque a gente precisa desenvolver a paciência dentro de nós, a mansuetude. Jesus coloca no Sermão do Monte, né, que é bem-aventurados os mansos, né, os pacíficos, e depois ele coloca lá na frente, bem-aventurados os pacificadores. Então, primeiro a gente conquista a nossa paz interior, vinda dele. Primeiro a gente conquista essa questão da mansuetude, para depois, sim, vir pacificar o nosso irmão. Vir pacificar aqueles que, junto com a nossa família, junto da sociedade, às vezes de países, como a gente vê o caso de Gandhi, que pacifica, né, de forma pacífica, faz uma transformação na Índia, e o próprio Cristo vem numa região que ainda hoje é de muita guerra, muita contenda, muita dificuldade, o grande pacificador que foi enviado por Deus nosso Pai e que tem o caráter de pacificar todo o planeta. Então, é justamente isso que a gente tem que pensar nos nossos pedidos, porque às vezes a gente está pedindo algumas questões, é importante pedir paciência, também não podemos deixar de fazer esse trabalho com a gente, né? Mas as coisas que a gente pede tem que ser de bastante relevância, e a gente, como já sabe da imortalidade da alma, da reencarnação, a gente tem que ter a consciência de que as coisas que vamos receber sempre vai ser para o nosso engrandecimento espiritual. E podemos agradecer também. A espiritualidade coloca, e Paulo coloca isso também na Bíblia, que a gente tem que agradecer por tudo. Em tudo dai graça. Porque cada situação que a vida nos proporciona é uma situação de aprendizado para nós mesmos. Cada possibilidade que nós temos de ajudar um irmão nosso em dificuldade é uma possibilidade que a gente tem de exercer a caridade de forma desprendida, é uma possibilidade que a gente tem de treinar, pelo menos, ou de externar o amor que às vezes a gente guardamos dentro de nós. Então, esse ato de agradecimento em cada situação que a gente tem do nosso dia a dia, de cada momento que a gente passa com uma pessoa, deve ser constante. Por isso que a prece deve ter diversos momentos de conversa com Deus nosso Pai, né? Se a gente for pegar o Pai Nosso, que é o
exemplo que Jesus dá como prece, ele passa pelas 3 situações, né? Louvando a Deus, Pai nosso que estás nos céus, depois ele pede a transformação da nossa vida. A gente vê ele pedindo as questões materiais, o pão nosso de cada dia, né? E ele sempre disse, né, que no Sermão do Monte ele disse que a gente tem que cuidar a cada dia o seu mal. Né? Que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus está cuidando da gente. E aí às vezes a gente transforma o Pai Nosso, né, falando que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Jesus diz. Aí a gente coloca e sempre, porque a gente não confia no cuidado do Pai amoroso, que amanhã vai estar cuidando da gente. Aí a gente estende esse cuidado para depois, né? Então é importante que a gente também saiba que esse cuidado é diário, é cada momento de nossa vida. Então a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque nós seremos sustentados pela espiritualidade que nos ama, por um mentor que foi destinado a nós, por esse Pai amoroso. E como que deve ser a nossa prece então? Ela pode ser daquelas 3 formas, mas ela deve ser, a verdadeira prece deve ser sentida. Então não precisa ser só por palavras, as palavras pouco importam, como já vimos. O importante é o sentimento que a gente imprime e a vontade daquilo. É importante ao sentimento que nós estamos externando colocar a vontade de que aquele pedido aconteça, para que essa prece possa alcançar esferas grandiosas. Eu falei essa história no sábado, mas hoje cabe mais ainda aqui no sábado. Tem uma história do Divaldo, que é muito bonita, conta que ele estava dando autógrafo num livro que ele estava lançando. Ele já lançou mais de 100 livros, ele estava dando autógrafo num desses livros, e conta que a fila vinha andando, as pessoas abraçando, até que chega um momento, uma senhora não queria o livro, porque ela não tinha condições, mas ela pede um dinheiro para pagar a luz de energia, porque havia sido cortada na sua casa. E o Divaldo, num primeiro momento, tem uma reação de se colocar um pouco para trás. Ele mentalmente começa a pensar que aquele não era o momento, que aquela senhora estava se aproveitando de todos que se cercavam para conquistar, ela estava se aproveitando de um momento. Mas Joana se aproxima, e ele, com o intercâmbio que ele tem com esse mentor, com a mentora dele, né, começa uma conversa mental nisso, e ele descreve isso. Ela diz: Divaldo, ajude, ela fala, mas aqui não é o momento, mas ela tem a necessidade. Ele pensa, na verdade, né? Ele pensa, mas ela está se aproveitando de uma situação, mas você pode auxiliá-la. E ele diz, mas eu não estou com dinheiro, eu não estou nem com a carteira aqui, né? Porque ele anda com as pessoas, normalmente todo mundo recebe ele muito bem, e ele pensando que não estava nem com a carteira, e ela fala assim, mas tem a venda dos livros? Mas os livros foram doados para a federação local. Aí ela pensa, mas os livros são de Jesus? Aí nesse debate, ela fala, Divaldo, hoje, no final da tarde, essa senhora estava em casa com seus 2 filhos. Cortaram a sua luz e o seu filho mais novo começou a chorar, porque ele tinha medo do escuro. Ela caiu de joelhos em sua sala, fazendo uma prece sentida e de seu coração. E essa prece varou todas as esferas e alcançou nosso Senhor Jesus Cristo. Na mesma hora, Jesus procura os seus auxiliares e pergunta quem era o trabalhador próximo dela que tinha a maior possibilidade de auxiliá-la. Joana ainda diz, adivinha quem era Divaldo? Óbvio que Divaldo aceita e vai ajudar na mesma hora essa senhora, e, enfim, e continua a história. Então a gente tem que ter esse sentimento na prece, porque ela vai atingir as altas esferas. Quando a necessidade é real e é legítima, e ela tinha a necessidade não de atender de si próprio, talvez ela conseguisse passar aquela noite, no outro dia sair buscando dinheiro, mas ela se preocupou com seu filho, que estava confiada por Jesus, para que ela educasse. E ela vendo aquela situação, ela se sentiu na obrigação de fazer esse pedido, e foi atendida. É um movimento também de diálogo entre pai e filho. Então a gente tem que se colocar na mão de Deus, nosso Pai, como as crianças que Ele tanto pede, na confiança de que seremos atendidos, na confiança de que seremos atendidos na melhor forma, porque a gente ora, né, que seja feita a tua vontade,
e não a nossa. Então é essa certeza. E fazer os pedidos de modificação, de melhora e assim por diante. E ter a convicção também de que a prece não derroga a lei divina, mas fortalece nosso mundo íntimo para enfrentarmos as provas. Então existem situações, sim, que são provações, que são momentos da nossa vida que nós devemos atravessar. Todos nós temos aquele deserto que nós devemos trilhar em algum momento. E a prece não vai mudar isso. A travessia no deserto às vezes tem que acontecer. A gente tem uma distância a percorrer. Mas a gente pode ser sustentado nesse momento por esses trabalhadores de Deus nosso Pai que estão a encargo de Jesus e que vão nos auxiliando. Então a prece ela não vai me isentar da travessia desse momento de dificuldade, mas ela vai me sustentar na fortaleza do nome de Jesus. Ele vai me dar essa convicção de que eu estou sendo auxiliado. E continuando, que Jesus nos aconselha a orar em secreto, sem nos colocarmos em evidência. Então é uma situação de que a gente não precisa bater no próprio peito dizendo que eu mereço ser atendido. Pelo contrário, a humildade sempre é uma prece que vai ser atendida pela espiritualidade. Então, quando a gente tira a evidência de si próprio, coloca às vezes nas dificuldades que nós temos, Jesus conta tem uma parábola sobre isso, e ele colocando essa dificuldade em nós, nas dificuldades de travessia, reconhecendo que a gente às vezes não consegue atravessar essa situação, que a gente precisa desse auxílio, daí vem esse amparo da espiritualidade. Que não seremos atendidos pela multiplicidade das palavras, mas sim pelo sentimento de caridade e de humildade. Então, a gente já falou, é esse sentimento justamente de reconhecimento das necessidades que nós temos. Ela deve ser inteligível, então não adianta ficar pedindo coisas só porque a gente ouviu alguém falando daquela necessidade, sair pedindo situações que a gente nem sabe se está trabalhando ainda. Um Francisco de Assis, quando ora, ele ora por situações que às vezes a gente ainda está longe de transformar no nosso mundo íntimo. A gente tem que pedir um primeiro passo, ele já pedindo para ser aquele veículo de trazer a paz, de trazer o amparo, e a gente ainda tem que fazer essa conquista da paz, de poder amparar e tudo mais. São preces lindas que a gente tem que refletir, mas ela também tem que refletir o nosso mundo íntimo e a nossa necessidade real. Por isso que quando a prece sai do nosso coração, o atendimento vem em orvalho para que venha justamente molhar o nosso terreno que tem uma semente já do Cristo. A principal qualidade é de ser clara, simples e concisa. Cada palavra deve despertar um pensamento e um sentimento. Então as palavras que a gente utilizar devem despertar isso na gente. Se a gente ficar buscando palavras rebuscadas, às vezes a gente não sabe direito o sentido dessas palavras e aí não consegue expressar o sentimento nela e a vontade não atinge. E deve ser espontâneo e nascido do coração. É por isso que às vezes as preces que a gente tem mais facilidade é quando a gente está num momento de perigo. A gente está passando por uma situação que a gente não tem, a gente olha para o céu e fala, é contigo. E aí a gente é atendido porque é com ele mesmo. E é porque ela nasceu do coração e foi espontânea. Então esse entrar no quarto íntimo deve ser um momento de reflexão, da gente elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus, como esse grande cuidador nosso. E para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre a prece, compreender alguns ensinos sobre esse mecanismo de conexão com a espiritualidade, principalmente nos dias de hoje, que a gente vem enfrentando algumas situações do país, e nós, os espíritas, temos um compromisso de nos unir em prece por todo o país, por esses irmãos que estão equivocados e por toda a nação também, para que a gente possa nos orientar. Então tem 2 capítulos, os 2 últimos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles chama Pedi e Obtereis. O Kardec vai tratar todas essas questões sobre a prece, sobre os tipos e as formas que devem ser feitas, as sugestões da espiritualidade amiga para essas preces.
E depois ele faz uma coletânea de preces espíritas. Então ele vai dizendo, vai dando vários exemplos, né? A prece que eu posso fazer por mim mesmo, a prece que eu posso fazer pelo outro, a prece que eu posso fazer pelos encarnados, a prece que eu posso fazer pelos desencarnados, a prece que eu posso fazer em várias situações. É importante que a gente não pegue essas preces e use como um petitório de repetição só, como já fizemos durante outras encarnações. Então é importante que a gente estude essas fórmulas que ele sugere, para que a gente venha compreender algumas sugestões da espiritualidade. Então que nós possamos sempre nos elevar no nosso dia a dia, subir no sicômoro todos os momentos, para que Jesus venha cear em nossa casa, que a gente possa recebê-lo e receber esse amparo afetuoso do Mestre em cada momento de nossa vida e pouco a pouco ir galgando um pouquinho mais na evolução espiritual. Que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre.